vocês no mapa, Cádiz Barneia estava aqui um pouquinho abaixo de Berseba. Vocês estão vendo aí Berseba. Então, vindo do Egito, lá do sul, subindo aqui, não bem por essa linha, que é uma estrada que passa por Berseba, mas mais ou menos por aqui, essa região era Cádiz Barneia. Cádiz Barneia significa, na verdade, Cádiz é consagrado. Então, nessa região onde Moisés manda os espias espiar a terra, então essa região é chamada Cádiz Barneia. Era para ser mesmo a consagração daquela viagem, mas, no entanto, o relatório foi negativo, foi com a maioria com falta de fé, e então de Cádiz Barneia, Israel peregrinou aproximadamente 38 anos, perfazendo no final os 40 para entrar na Terra Prometida. Então, queria mostrar aqui, aproveitando o mapa, a região de Cádiz Barneia. Então, vamos lá à leitura. Quando os filhos de Israel chegaram a Cádiz Barneia, Moisés enviou 12 homens para espiar a terra de Canaã, de Dan a Berseba. Vou parar de novo aqui para mostrar para vocês no mapa essas duas localidades e esses dois nomes, Dan e Berseba. Berseba está aqui no sul de Israel. Berseba foi local de moradia de Abraão. Berseba é aquele local daquela disputa de água entre os pastores de Abraão e Abimeleque, onde foi feita uma aliança, um pacto, para que não houvesse guerra. Então, Berseba é exatamente aqui essa região. Maria Elizabeth quer falar? Então, continuo, né? A leitura fala de Dan a Berseba. Você lê essa expressão, principalmente na época de Juízes, na época dos reis, na época de Moisés, de Dan até Berseba. Berseba era o extremo sul da Terra Prometida. Vamos para o norte. E lá no norte, acima do Lago da Galileia, acima do Lago de Rula, ou Rulê, ou as águas de Merom, a mesma coisa, você tem, lá mais em cima, Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é na época de Jesus. Mas na época que estamos estudando, era a região de Dan. Então, bem aqui no pé do Monte Hermon, aqui você tem o Monte Hermon. Aqui, bem nas nascentes do Jordão, era a região de Dan, ou seja, o extremo norte da Terra Prometida. Então, de Dan até Berseba. Então, Dan lá no norte, onde nasce o Jordão, e aqui no sul, indo para o Sinai, Berseba. Então, essa era os limites norte e sul da terra de Israel. A Adriana está perguntando aí se é essa cidade que eles citam como terra dos gigantes. Olha, Adriana, nós vamos daqui a pouquinho passar por ela. Na verdade,
é um pouquinho mais, cerca de 42 quilômetros ao norte. Aqui é Hebrom, né? Hebrom, é aqui. Hebrom seria a terra dos gigantes, pelo menos quando eles entraram na terra. Sim, Elizabeth, que quer falar? Então tá bem. Não é bem Berseba, mas Hebron, viu? Só que a pergunta da Adriana pelos gigantes, na época que Josué. Posso falar? Está tudo bem? Está me ouvindo? Tá bem. Então, respondendo aqui a Adriana, quando esse som, hein? Tem um microfone aí que está interferindo. Isso, posso continuar então. Respondendo aqui a pergunta da Adriana, o lugar dos gigantes, na verdade não era Berseba, era aqui um pouquinho mais para o norte, uns 42 quilômetros aqui, Hebrom. Hebrom, na época dos gigantes, não era esse nome, não era o nome Hebrom. Tinha um gigante aqui nesse lugar e o nome dele era Arba. E nós estamos estudando cidades e nós vamos então ao texto e cidade era conhecida como a palavra Kiriat. Então você tem na época de Josué, esse local aqui, que depois vai ser Hebrom, se chamava Kiriat Arba, ou seja, a cidade de Arba. Arba era um gigante. E esse Arba, ele foi vencido por Caleb. E Caleb herda esse monte e depois é que vem a ser Hebrom. Tá bem? Então nós estamos estudando cidades. Na época que Israel entra na Terra Prometida, o nome não era Hebrom, o nome era Kiriat Arba. Tá bem? Então, continuando aqui o texto, nós vamos encontrar essa palavra Kiriat. Estou no primeiro parágrafo. Desde Dan até Berseba, do grande mar ao Jordão. Então, o limite norte-sul era Berseba e Dan. O microfone está interferindo de novo. E os limites da terra leste-oeste eram o Jordão e o Mediterrâneo. Desliga o microfone, por favor, ou então, se for falar, fale. Tá bem, então vamos lá. Com o seguinte propósito. Então, abre aspas. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas.
Então, essa foi a palavra que Moisés deu àqueles espias para espiar a terra. Continuando a leitura, os 12 então foram, espiaram a terra e trouxeram o seguinte relatório: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque, Números 13, 28. Falei agora há pouco de Arba, na região de Hebron. Esse Arba era um Enaquim. Enaquim são descendentes de Enaque, eram gigantes. A palavra hebraica para cidade é Ir. Aparece quase 1000 vezes no Antigo Testamento. Olha, quase 1000 vezes o Antigo Testamento registra Ir em hebraico, que foi traduzido como cidade. O feminino é, e a palavra aí tem um aleph, não se pronuncia, né? Nas ostracas. Ostraca vem de ostra, era um recurso que naquele tempo se usava para a escrita. Então se pegava uma ostra e escrevia, riscava, né, em ostracas de láquis, grafada como ir. No Sabeu, ir, isto é, uma acrópole ou um castelo sobre um monte, no grego, polis, no latim, urbis. Kiriate é quase sinônimo de ir. Esdras 10 a 15. Bem, então esse texto está dizendo que cidade, na Bíblia, vem dessas palavras de várias línguas, como, por exemplo, as mais conhecidas para nós, o grego, polis, o latim, urbis, e do hebraico é ir, e Kiriate. 3 espécies de cidades devem ser distinguidas. Então, nós temos uma palavra em comum na língua portuguesa: cidade. E cidade para nós pode significar tanto uma cidade muito pequena, uma vila chamada de cidade, uma cidade média ou uma cidade grande. Mas na Bíblia pode ser, número 1, Kiriat, ou Ir, é uma cidade propriamente dita. Número 2, Sha'ar ou Kefar, de onde vem Cafarnaum. Kefar indica uma aldeia aberta, isto é, sem muros. E ponto 3, Ir Mibsar, é uma cidade fortificada. Então, às vezes, o hebraico especifica bem se é uma vila sem muro, se é uma cidade murada ou se é uma fortaleza. E enquanto que no português, cidade pode ser genérico, um nome para muitos aglomerados urbanos diferentes. Bem, vamos então ao último parágrafo da página 233. Uma cidade podia ser murada, mas não evitava que houvesse junto à cidade uma fortaleza, onde se refugiava o povo em tempos de guerra, ou nos cercos prolongados. Isto é, uma cidade, ela podia ter anexa a essa cidade uma fortaleza, e era nessa fortaleza que
o pessoal geralmente que vivia nos campos, sem muros e sem proteção, se refugiavam em tempos de guerra ou de um cerco, né, prolongado que essas guerras acarretavam. Também o povo das vilas e aldeias adjacentes se abrigava nessas fortalezas. A Septuaginta, que é a tradução dos 70, traduz muitas vezes Kiriat, cidade, por come, vila. Então o hebraico é Kiriat, traduzido para cidade. Quando foi traduzido para o grego, o termo passou a ser come, que significa vila. Eu preciso prestar atenção no texto para identificar bem o tamanho da cidade. Se era grande, pequena, murada ou apenas uma vila aberta. O hebraico distingue-as. Então, o hebraico faz a distinção. Mas na tradução para a nossa língua portuguesa, isso não fica bastante evidente. E a gente tem isso na Bíblia em várias outras situações, né? Por exemplo, nós temos uma palavra em português para amor. Né? Você sabe que o grego, por exemplo, tem eros, tem filéu, tem ágape, né? Tem storge. Então, tem amor para casal, tem amor para amigos, tem amor, o amor de Deus, e enfim, o amor de paixão. Então, a Bíblia, ela traz do grego e principalmente do hebraico uma definição mais apurada daquilo que está dizendo. Mas quando vem para a nossa língua, por exemplo, aí complica um pouco, porque uma palavra na nossa língua, ela é genérica para muitas situações. E é o caso que estamos vendo aqui para cidades. As versões vernáculas da Bíblia fazem o mesmo, né? As versões na própria língua. O livro de Josué menciona a existência de mais de 600 cidades. Então vejam o quanto a Bíblia cita essa palavra cidade. E principalmente em Josué, quando tantas cidades na terra de Canaã foram conquistadas e distribuídas por Josué como herança para as tribos de Israel. Então, só no livro de Josué são citadas aí umas 600 cidades. As cidades antigas eram muradas e tinham grandes portas de ferro ou de bronze, com fortes ferrolhos e trancas. Juízes 16:3. As menores contavam com uma só porta. Às vezes acontecia da cidade ser tão pequena que apenas uma porta dava acesso a essa cidade, e às vezes uma única rua principal, como está em Lucas 7:12. Via de regra, as cidades eram edificadas sobre montes, como Jerusalém, Hebrom, Belém, Ai, Samaria e muitas outras. Deixe-me ver se eu localizo aqui para vocês essas cidades. Aqui está Hebrom. Hebrom é em cima de um monte, e um monte bastante elevado.
Aqui está Belém. Belém, naqueles tempos, ficava a 8 quilômetros aqui de Jerusalém. Belém é em cima de um monte também. Jerusalém, com cerca de uns quase 800 metros acima do nível do mar, é um monte, ou vários montes, como já vimos em outras aulas, nas aulas dos montes, né? Orografia, que estuda os montes, a cidade de Ai, que não aparece aqui nesse mapa, porque esse mapa é do Novo Testamento, e Ai ficava aqui, entre Jericó e Efraim. Essa região aqui ficava aí. Também outra cidade em cima de monte, Samaria, está aqui Samaria, ou, conforme o grego, Sebaste. Por que tem dois nomes aqui, Samaria e Sebaste? Porque Sebaste é como os gregos chamavam Samaria. Também Samaria é um nome e uma cidade que não existia antes do pai de Acabe. Quem foi o pai de Acabe? O rei Onri de Israel. Antes de Onri, a capital de Israel não era Samaria. Quem conquista esse monte, aliás, na verdade, compra, Onri, pai de Acabe, compra um monte chamado de Semer. Semer era o nome do dono desse monte. E o Onri, pai de Acabe, compra esse monte de Semer e fortifica esse monte e transforma esse monte numa cidade murada e bem fortificada. E aí é que surge o nome Samaria. E também daí é que vem depois samaritanos, né? Então, essas cidades, principalmente em Israel, eram construídas em cima de montes. Continuo aqui com a leitura. A média de população de uma cidade era como a de Ai, 12 mil habitantes. Josué 8, 25. Uma cidade de 12 mil habitantes. Ou então Gibeão era mais populosa que Ai. Também Gibeão não aparece aqui nesse mapa, mas Gibeão ficava aqui ao norte de Jerusalém, um pouco aqui para onde você vê aqui Lida. Essa região aqui era a região de Gibeão, com a população indicada em Josué, capítulo 10, versículo 2. Ou também como a cidade de Nínive, mais de 120 mil pessoas. Jonas 4, versículo 11. Falei bastante de Nínive na aula passada. Nesse mapa aqui, nós não vamos ter Nínive. Nínive ficava na região daquele tempo da Assíria, onde é hoje a cidade de Mossul, no Iraque. Era a cidade de Nínive, 120 mil habitantes. As menores oscilavam entre 1.000 e 5.000. Subindo aqui para o norte, mais ou menos aqui onde termina o mapa, talvez um pouquinho mais para cima, mais para cima, porque aqui a gente tem Damasco, mais para cima.
onde é hoje o norte da Síria. Na época do apóstolo Paulo, ficava uma cidade que conhecemos bem pelo Novo Testamento, Antioquia, Antioquia da Síria. Antioquia, na época do apóstolo Paulo, contava com aproximadamente 500 mil pessoas. 500 mil pessoas. E ficava exatamente a 500 quilômetros a partir de Jerusalém. Então, de Jerusalém a Antioquia da Síria, aquela de Atos capítulo 13, 500 quilômetros com 500 mil habitantes. Continua aqui a leitura na página 234, a partir do terceiro parágrafo. As ruas eram estreitas e escuras. Em algumas ruas, casa a casa se ligavam na parte superior, deixando embaixo uma espécie de túnel. Muitas vezes nesse túnel é que ficavam os animais. Cada cidade contava com praças grandes para mercado e reuniões populares. Você pode ver em Neemias 8, de 1 a 3, Jó 29, 7, além do Midrash, ou os subúrbios ao redor da cidade. Animais andavam soltos pelas ruas e, não raro, entravam nas casas. Flávio Joséfo afirma em Antiguidades Judaicas que, na época do Império Romano, as menores cidades não tinham menos de 15 mil habitantes. Então, Joséfo registra, naquele tempo, as menores cidades eram de 15 mil pessoas acima, a população. Nessa época, Jerusalém tinha um perímetro de 6 quilômetros, com 150 mil habitantes. Em tempos de festas, mais de 2 milhões se cotovelavam dentro de Jerusalém. Por exemplo, na época da Páscoa, a principal festa judaica, e Jerusalém, então, com 150 mil pessoas, passava a receber até 2 milhões de pessoas. Realmente é o que Jesus lamenta em Lucas 21, quando ele chora sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha faz com os pintinhos. Era a época da Páscoa, pessoas entrando e saindo, comprando e vendendo, buscando e levando, mulheres com aqueles potes, com aqueles jarros, cântaros nos ombros, buscando água, preparando para a festa. E Jesus chora e lamenta, a cidade em polvorosa, em alvoroço, celebrando uma festa, mas esquecendo do principal daquela festa, que é Jesus. A mesma coisa acontece no nosso tempo. Aproximamos mais uma vez da data natalina, isso e aquilo, muitas luzes, muitas cores, muitas músicas, muita festa, muitas celebrações, mas e o principal da festa? É claro, não levando nem em conta a questão da data, que não é 25 de dezembro, mas e o dono da festa, que é Jesus? Então, isso aconteceu na época de Jesus. Ontem mesmo eu preguei à noite na igreja,
falando que Jesus censurou os fariseus, os saduceus, aqueles judeus incrédulos da época de Jesus, quando Jesus falou para eles: eu não entendo vocês, vocês é engraçado, né? Olha para o tempo e vocês sabem se vai ter uma tempestade ou não, se vai chover ou se vai fazer sol. Vocês olham para o tempo e sabem dessas coisas, mas, no entanto, vocês não têm capacidade de discernir a época que vocês estão vivendo. E hoje não é diferente. Eu falei sobre rumores, e existem rumores. Eu falei, por exemplo, nós vivemos numa época que é notório a capacidade da sociedade de colocar o dedo em riste, de fazer acusações. Se um determinado grupo de pessoas fala uma determinada palavra, não acontece nada. Mas se um determinado grupo de pessoas fala uma determinada palavra, o mundo desaba e vira uma confusão, uma guerra, é um pé de guerra, e aí vem acusação em cima de acusação. Então nós vivemos numa época assim, e eu falava para a igreja: quem que é o acusador? E todos nós sabemos que o acusador é o diabo. Então esse clima, esse ambiente notado hoje de acusação, o que é isso? É o levantar da poeira, é o tropel dos cavalos, é o som que se ouve vindo para o mundo. E quem é que está vindo? Ora, nesse caso não é Jesus, pelo contrário, é o tropel, é o som, é a poeira que se levanta, é o diabo que está chegando. Não é isso que diz Apocalipse capítulo 12? Celebre aos céus para quem está no céu, mas ai da terra e de quem habita na terra, porque o diabo desceu com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ora, se o diabo é o acusador, a gente nota na sociedade hoje essa facilidade para acusar. O que é isso? Rumores. São rumores, evidências, sinais. E é isso que está acontecendo. Então, tudo se repete. Jesus aproxima de Jerusalém, vê os preparativos, uma grande festa, e uma festa que deveria ser para celebrar Jesus. As pessoas entram, as pessoas saem, as pessoas compram, as pessoas vendem, as pessoas celebram, e, no entanto, Jesus do lado de fora chorando e falando: aqui está a razão da tua paz, mas você discernir. Então, isso acontece hoje. As pessoas não estão percebendo. E é bom, então, lembrar de tudo isso. Eu gosto de passar por esses textos e fazer aplicação para a gente hoje, né? A gente está vendo aí a geografia, e é muito importante essa geografia, e fala profundamente com o nosso tempo também, fazendo aqui uma aplicação, né? Então, nós vimos aí a questão do midrash, o subúrbio da cidade, e o borborinho de pessoas, animais e tudo acontecendo. E o mais importante, as pessoas não estão notando. Então, Jerusalém era capaz de receber até 2 milhões de pessoas, quando a cidade era habitada por 150 mil habitantes. No cerco dos romanos, em 66 a 70 depois de Cristo, mais de 2 milhões de habitantes se abrigaram na cidade fortificada, ou seja, Jerusalém. Quanta mortandade, quantas pessoas morreram. Diz um historiador que, por fim, nos arredores de Jerusalém, não se encontrava mais uma árvore que não houvesse um corpo pregado ou corpos pregados. Às vezes,
mais de 2, 3 corpos numa mesma árvore. E faltava árvores para pregar as pessoas no ano 70, quando os romanos destruíram Jerusalém. Diz que eles pregavam por dia cerca de 500 pessoas nas árvores, crucificadas. Então é terrível, né? E 2 milhões de pessoas refugiadas na fortaleza Jerusalém, e agora a fortaleza cai. Realmente foi muito sangue e muita mortandade na destruição de Jerusalém no ano 70. Ao tempo do ministério terreno de Jesus, as cidades contavam com densa população. As grandes multidões que acompanhavam o mestre vinham da região de Decápolis. Vamos mostrar aqui Decápolis, né, no mapa. Aqui Decápolis, aqui agora tem, porque na época de Jesus, né? 10, poli, cidade. Então aqui você tem 10 cidades desse lado leste do Jordão. Sim, Adriana, essa região da Pérea, noto que é uma região muito grande se comparada às outras. Está destacada por algum motivo específico? Sim, então aqui nós temos no centro a Pérea, aqui mais ao norte Decápolis, e lá no sul, né, nós temos aí o Mar Morto, e aqui era uma fortaleza no tempo de Herodes, Maqueros. Essa região da Pérea, Adriana, no tempo de Ruth, era um pouquinho aqui mais para baixo a região dos Moabitas, Amonitas e Moabitas, né? Aqui ficava Gerasa e tal. O destaque que você notou aí, certamente, são as cores, né? São as cores. Eu não sou muito bom de cor, não. Mas aqui no mapa, aí você pode ver, aqui está a região, a cor, né? Região governada por Herodes Arquelau, depois pelo governador romano Pôncio Pilatos. Essa outra cor aqui é a região governada por Herodes Antipas, né? E essa outra governada por Filipe. Então você tem aí essas cores, né? E aqui a legenda. E aqui pontuado as cidades de Decápolis, aqui em vermelho do lado leste do Jordão, tá bem? Então aí a questão das cores. Isso, as cores, então, isso é na época de Jesus. Cada cor desta tinha um governador diferente. Isso, irmão Wilson José de Freitas Júnior, vive do turismo. Hoje, até hoje, essa região toda, tanto do oeste do Jordão, que é a terra de Israel propriamente dita, e hoje aqui do lado direito do Jordão, leste, é a Jordânia. Isso aqui é a Jordânia hoje. A capital da Jordânia fica mais ou menos aqui na linha de Jerusalém, por aqui. Então é uma região toda que sobrevive mais pelo turismo, exatamente pela história bíblica e a geografia bíblica. Ah, tá, Adriana. Isso, eu baixei aqui um pouquinho, né, o mapa, e dá para notar então aqui a legenda, viu? A questão das cores aí do mapa, tá aqui a questão aí dos governadores.
Bem, vamos passar aqui para a página. Água para mim, esqueci de pegar lá. Para a página 235, e nós temos aí a cidade de Hebrom. Então, nós estamos falando hoje das cidades da Terra Prometida, da Terra Santa. E voltando então ao que já comentamos agora há pouco, Hebrom. Aqui, Hebrom. Então vamos ao texto. No hebraico, no grego e no latim é sempre Hebrom e significa confederação. Então, tanto no hebraico quanto no grego, tanto no latim, é Hebrom. E Hebrom significa confederação, que pode vir a ser união. Então, é união, confederação, união, no sentido de koinonia, que vai para comunicação. O nome antigo, e eu citei ainda hoje nessa aula, o nome antigo era Kiriat, lembra que Kiriat é a cidade? Kiriat Arba. Kiriat vem do hebraico, significa cidade, e Arba era o nome do gigante que era proprietário desse monte que foi conquistado por Caleb. Continuando então a leitura, você tem Josué 15, 13, 14, 21, 11, Juízes 1, 10. Arba era pai de Anak, que gerou Sesai, Aimã e Talmai. Esses nomes estão lá no texto bíblico. Kiriat Arba refere-se a Tetrápolis, tetra de 4, policidades, né? Cidade dos 4, isto é, as 4 cidades confederadas dos Anaquins, das quais Arba vinha a ser a maior, ou então a capital. Então você tem aqui em Hebrom o que era, na época de Moisés, na época de Josué, quando entra na terra de Canaã, é uma tetrápolis, onde Hebrom certamente era a capital destas 4 cidades dominadas por gigantes. Números 13, 22, diz que Hebrom foi fundada 7 anos antes de Zoan, no Baixo Egito, mais ou menos em 1750 antes de Cristo. O Ernesto Agnini sublinha aí época de Tanis. É das mais antigas cidades do mundo, Hebrom. Abraão viveu na região, junto aos carvalhais de Manre, Gênesis 13, 18. Ali pelo ano de 1850, mais ou menos. Seu nome atual para o judeu é Hebrom, continua Hebrom. E para o árabe é Haran el Halil, o cercado do amigo. O cercado do amigo por quê? Quem é o amigo? Abraão. E cercado por quê? Porque o túmulo de Abraão, Sara, Isaac, Jacó e Leia, ou Lia, estão aqui, exatamente em Hebrom. Maria Elizabeth perguntou aí se esses gigantes eram originários de quais povos.
Olha, irmã Maria Elizabeth, nós não temos informação na Bíblia sobre origem ou nação ou que povo. A Bíblia simplesmente cita esses homens, esses gigantes, e não dá nenhuma pista sobre que povo e de onde, enfim, esses detalhes. Isso aí faz parte de um outro estudo e, por hora, então a gente fica assim, né? Nós não temos, na verdade, uma origem como nós podemos ver, por exemplo, essas nações, esses povos que vieram a partir de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Irmão Wilson, essas leituras com cuidado, viu? Com muito cuidado. Para nós aqui do Ocidente, é bem mais complicado buscar a origem desses gigantes. Agora, para o pessoal lá da região, não há dificuldade nenhuma. A dificuldade é nossa aqui. Para eles lá não há dificuldade. Mas então eu prefiro ficar por aqui, viu? E vamos então continuar. Quero só lembrar então, essa região de Hebron, ou Kiriat Arba, antes de Hebron, que foi conquistada por Caleb. Interessante é esse Caleb, viu? Maria Elizabeth perguntou aí pela origem desses gigantes. E você sabe qual é a origem de Caleb? Caleb, a Bíblia fala. Caleb não era israelita. Caleb não era judeu. Tem um versículo que depois que Caleb conquista Hebron, cita Caleb como judeu. Mas Caleb se torna um judeu porque ele casou com uma judia. Caleb casou com a filha de Otiniel, o primeiro juiz de Israel. Então Caleb casou com uma judia. Aí ele vai ser chamado de judeu. Mas Caleb não é de nascimento, é de sangue, um judeu, um israelita. Nota que quando você lê sobre Caleb, sempre em parceria com Josué. E sempre que esses dois são citados, o texto bíblico vai dizer Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, cita o pai dele, e a origem do pai dele. E não cita a origem do pai de Josué, só de Caleb. Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu. O Quenezeu. Então Caleb não era israelita e nem judeu. Caleb era um quenezeu. Quem era o quenezeu? Aí você pega a família de Esaú e você vai ter lá na família de Esaú Kenaz. É daí que vem o quenezeu. E eu estou aqui mostrando a Idumeia, né? A Idumeia é exatamente o povo de Esaú, que habitava essa região. Os idumeus é o povo que vem de Esaú, Edom, Idumeia, os idumeus, ou também amalequitas, né, que era aparentado lá de Esaú, Amaleque. Então, esse povo vem de Esaú. E Caleb vem da família de Esaú. Agora, isso é muito interessante, isso é muito importante. Outra lição para nós.
Caleb, que não é um israelita nato, ele é um descendente de Esaú, ele vai herdar de Josué, quando entra na terra, exatamente Hebron. E Hebron, junto com Jerusalém, e mais acima, aqui não tem porque está aqui Sicar, o poço de Jacó, aqui está Siquém. Então Siquém, Jerusalém e Hebron são as três cidades, vamos dizer assim, teologicamente falando, de mais significado e de mais importância na terra de Israel. É claro que Belém também é, porque Belém é onde Jesus nasce, é a cidade de Davi, e Belém praticamente faz parte de Jerusalém. Hoje é a grande Jerusalém. Mas quando você pega Hebron, Jerusalém e Siquém, Siquém por quê? Siquém é o primeiro lugar que quando Abraão entra na terra, Abraão oferece um culto a Deus. Então, o primeiro culto na terra de Canaã, oferecido a Deus por Abraão, é aqui em Siquém. Aqui em Siquém é onde Jacó vive com a sua família. Por isso, o poço de Jacó. Estamos estudando geografia bíblica. E é exatamente aqui em Siquém que José vai ser vendido pelos irmãos para aquela caravana de ismaelitas que vai para o Egito, que leva José. Então, Siquém é um ponto muito importante. O outro é Jerusalém, é claro, é indiscutível. E Hebron. Por que Hebron? Porque Hebron é onde estão sepultados Abraão, Isaque, Jacó, Sara, Leia. E Hebron foi território conquistado por Caleb. E justamente Caleb que não era israelita. Mas por que Caleb ganha Hebron? Exatamente pelo valor que ele deu. Lembra? Não é para vocês, eu falei, foi para a turma de história de Israel. A questão da aliança. Caleb, ele valoriza o que Deus promete. E Caleb, então, ele herda. Aí, o Wilson colocou que, segundo o professor Rodrigo Silva, os gigantes eram filhos de anjos que foram expulsos do céu com mulheres na terra e tal. Olha, Wilson, dizem que foi o lugar que esses anjos desceram, tá? Agora, essas coisas a gente não tem como afirmar e ficar aí pregando, sabe? Porque a Bíblia não diz. Então é bom ficar só com aquilo que a Bíblia diz, né? E não partir para essas interpretações, porque, como eu falei, aqui no Ocidente vai ter problema. Agora, lá na região deles, lá é diferente. Mas aqui vai ter problema. Então, onde eu falei, eu prefiro ficar por aqui e não seguir aí o adventista Rodrigo Silva, né, e outros que pregam sem problema nenhum essas questões. É só para animar a turma, né? Tá bem. É isso. Aqui para nós vai ter problema essa questão de anjo com seres humanos e tal. Agora lá não. Lá isso aí para eles não tem
problema nenhum. Bom, então, a questão aí de Hebrom, a primeira cidade, muito importante. Tão importante que o nosso autor Ernesto Agnini, ele alistou aí 23 comentários sobre Hebrom. Abraão edificou um altar ao Senhor. De Hebrom, Abraão saiu para libertar Ló. Em Hebrom nasceu Ismael. Então, Ismael é natural de Hebrom. Abraão hospedou mensageiros celestiais nessa região. Morreu Sara. Abraão comprou a Efron, o Eteu, o campo e a gruta de Macpela, e ali sepultou Sara. Gênesis 23. Outras pessoas foram sepultadas em Macpela. Abraão, Isaque e Jacó viveram em Hebrom. Isaque viveu muitos anos em Hebrom. José viveu em Hebrom com seus irmãos. De Hebrom, Jacó e sua família são levados ao Egito. Os 12 espias passaram por Hebrom. Orão, rei de Hebrom, foi vencido por Josué. Caleb herda Hebrom e alarga seus territórios. A cidade levita tornou-se pertencente a Judá. Cidade de refúgio, Hebrom era uma das 6 cidades de refúgio. Em Hebrom, Davi foi ungido rei sobre Judá e veio a ser a primeira capital de Judá. Abner é morto à traição por Joabe, exatamente aí. Davi matou os assassinos de Isbosete nesse lugar. Absalão rebela-se contra Davi nesse lugar. Fortificada por Roboão, o filho de Salomão, colonizada por judeus que voltaram do exílio babilônico, Neemias 11, 25, ocupada por Edom, que mais tarde é expulso por Judas Macabeu. Aí é do tempo dos Macabeus, está no livro dos Macabeus, que nós não temos na nossa Bíblia, mas na Bíblia eu tenho aqui na minha casa, Bíblia que tem Macabeus, né, cita aí o Judas Macabeus. Durante a guerra com os romanos, 66 a 70, Simão Bar Giora, ou Simão Barcoba, resistiu os romanos a partir de Hebrom. Cereales, entretanto, lugar-tenente de Tito, tomou-a, incendiando-a completamente. A cidade ficou abandonada até a conquista árabe em 634 depois de Cristo, já na época muçulmana, sendo transformada em honra a Abraão numa das 4 cidades sagradas do islamismo. Foi ocupada por algum tempo pelos cruzados. Olha, tudo isso é a importância de Hebrom. A enciclopédia de cultura judaica historia a vida de judeus em Hebrom no século XV depois de Cristo até nossos dias. Hoje Hebrom é uma grande cidade com mais de 120 mil habitantes, em sua grande maioria composta de árabes. A cidade vive de artefatos de cerâmica, da lavoura e de pequenas indústrias. Então aí, Hebrom. A segunda cidade na lista do nosso livro é Jericó. Jericó também é uma das mais antigas cidades do mundo. Aí você tem que subir um pouquinho aqui, lá perto do Jordão, perto aí
da boca do Mar Morto, aí está Jericó. Jericó que fica a quase 30 quilômetros de Jerusalém. Agora, Jericó não é uma cidade em cima de um monte, mas rodeada por montes. Jericó está a uns 210 metros abaixo do nível do mar. É uma cidade bastante baixa. Quase não chove, praticamente não chove. Duas formas no hebraico, Yerehô e Yerehô. Esta última, segundo o The International Standard Bible Encyclopedia, essa enciclopédia bíblica internacional, conserva a influência do cananeu primitivo. Outros admitem que o nome deve vir da mesma raiz que Yarehá, ou seja, lua, e ligam-na com o antigo deus lua dos semitas ocidentais, Yari e Ierá. Outros ainda veem em Jericó o significado de lugar de fragrância, lugar perfumado. A referida enciclopédia apresenta o quadro geológico da região de Jericó de modo satisfatório. E foi aí em Jericó que muito aconteceu na época de Jesus. Zaqueu, por exemplo, e nessa localidade, situa-se no Vale do Jordão, dá para ver aqui o Vale do Jordão, pertencente à tribo de Benjamim, nos limites de Benjamim, lá no livro de Josué, Jericó é de Benjamim, está lá Josué 18, 21. A 28 quilômetros ao oriente de Jerusalém, então aqui está Jerusalém, indo para o oriente, 28 quilômetros, Jericó, 9 quilômetros a oeste do Jordão, bem próximo do Jordão, 16 quilômetros da boca do Mar Morto, então está aqui o Mar Morto, e aqui está Jericó. Primeira cidade, né, onde Israel entra na terra de Canaã, na terra prometida. Bem, ainda continuo aqui para terminar Jericó. O enorme montão em forma de pera tem cerca de 400 metros de comprimento, de norte a sul, e mais ou menos 200 metros de largura na extremidade mais larga do norte e cerca de 21 metros de espessura. Refere-se ao Tel El Sultan, a Jericó bíblica. Então, hoje existe um monte lá. Quando você lê, isso é geografia, quando você lê um monte e há um prefixo, tel, como está aqui, tel El Sultan, ou o Monte do Sultão. Esse tel, como prefixo, ele quer mostrar, quer dizer que esse monte não é original, é um monte artificial, é um monte que foi feito a partir da destruição de uma cidade e outra foi construída, destruída, reconstruída
E por fim você tem então um monte, né? A Bíblia fala de alguns montes que na verdade hoje são montes, mas que são montes desse formato de tel. Por quê? Porque foi um monte que ao longo do tempo foi sendo construído. Nesse mapa aqui, deixe-me ver, a Jerusalém está aqui, tem Heródium. Aqui você vê no mapa Heródium. Esse Heródium aqui é um monte, e esse monte é um tel. É um tel por quê? Porque Herodes construiu um monte. Herodes era todo exagerado para construir, e ele construiu um monte, e dentro desse monte ele construiu um palácio, exatamente para que quem visse esse monte à distância, visse apenas o monte, e não poderia ver o palácio que existia ali. Então, Heródio é onde Herodes foi sepultado, e ele tinha aqui um palácio, e isso foi construído. Hoje é um monte, aqui ao sul de Jerusalém. E é um tel. Tel por quê? Porque é um monte artificial. Então tá bem. Pessoal, continue fazendo a leitura do livro. Eu espero que cada um de vocês tenham realmente a vontade, né, o interesse para o conhecimento, para a compreensão da mensagem bíblica, e é a partir dos livros, como esse livro do Ernesto Agnini sobre geografia, vão lendo. Tem aquele outro livro que é muito usado na geografia bíblica também, Geografia Bíblica de... Me passou o nome aqui, ele é assembleiano também, Jeremias do Couto. Jeremias do Couto é um livro bom também. Então leia, pesquise e faça essas pesquisas. Tudo bem, Wilson? Não tem problema não, essas brincadeiras acontecem mesmo, e eu sabia que, falando hoje de gigante, a gente ia ter uma brincadeirinha mesmo, viu? De fato, é um mistério, né? A questão desses gigantes. Então, eles falam exatamente isso, né? Que você citou aí. Tem vários autores brasileiros aqui, pastores, né, do Brasil, que seguem sem problema essa linha e tudo mais, mas sempre fica aquela discussão, aquele debate, né? E a gente não tem, assim, pela Bíblia, uma clareza, né? E então fica aí a questão. Aqui no Ocidente interpreta de uma forma, lá no Oriente se interpreta de outra, e isso é assim mesmo. É impressionante porque esses gigantes, eles viveram antes do dilúvio, né? E o dilúvio deveria ter acabado com todos eles. Mas o impressionante é que passa o dilúvio, termina toda a geração, depois do dilúvio só tem Noé com a família dele, que não era gigante, e depois do dilúvio você vai ter gigante, como foi o caso que nós vimos hoje. Então, realmente é um caso à parte, e a gente estuda até onde pode, né, ser realmente afirmado, e é assim. Eu vou ficar por aqui, e a gente termina então a aula de hoje. E segunda-feira a gente volta, está quase terminando já a nossa matéria. A gente já pode finalizar ela a qualquer momento,
fazendo um resumo. A geografia bíblica é assim, a gente não tem como fazer um estudo da geografia de início ao fim. É um estudo que ele continua, a gente apenas aponta o caminho, mostra o caminho, e é um estudo que não termina, né? A gente tem que continuar estudando sempre. Então, nós vamos ficar por aqui. Boa noite a todos, a paz do Senhor, até a semana que vem. Amém. Amém.